90, quando você estava ainda brincando e tal, já tinha uma luta enorme de nós, jornalistas, do pessoal da comunicação, mas não só nós, do movimento sindical, dos movimentos sociais, pela democratização da comunicação brasileira. Havia uma percepção clara de que, sem democratizar a comunicação no Brasil, a gente não ia para lugar nenhum. Os dois primeiros governos Lula, em especial, e o primeiro governo Dilma, foram governos de batalha por essa democratização, e, lamento dizer, fomos derrotados. Né? Fomos derrotados, mas derrotados com dignidade, vamos dizer assim, né? Derrotados na batalha, derrotados na luta. Houve a Conferência Nacional de Comunicação, havia um nível de mobilização dos sindicatos, desde sindicato de jornalistas, sindicato de metalúrgico, pela defesa dessa agenda da democratização da comunicação. Foi um momento bonito e épico da luta política brasileira. Pois bem, na semana passada, na segunda-feira, nós comentamos aqui para, assim, não sei, desânimo, desalento, surpresa de todos eles que participaram de todas as pessoas que participaram, o governo, o presidente Lula, sancionou o projeto de lei 7 de 2023, que é a lei 14.812 de 2024, que, incrivelmente, ela concentra de maneira sem precedentes a propriedade dos meios de comunicação no Brasil. Para falar sobre isso, para nos explicar o que aconteceu e comentar o assunto com propriedade, e alguém que está na luta há bastante tempo, nessa luta da comunicação, está com a gente a professora e jornalista Ana Mielke, ela que integra a coordenação executiva, tanto do Intervozes, quanto do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, conhecido entre as íntimas e os íntimos por FNDC, que é aquela reportagem que a gente colocou na tela. Ana Mielke, bem-vinda. Bom dia, bem-vinda, querida. Bom dia, Mauro, bom dia, Rebeca, bom dia a todas as pessoas que nos acompanham aqui no Café Fórum. Gostaria de dizer que é um prazer estar com vocês, né? Mas o prazer seria se eu estivesse falando de algo positivo, mas infelizmente, assim como o Jeff Miola, que me antecedeu, também vou trazer aí alguns elementos negativos, né, da atual conjuntura nacional, né, e da tomada de decisões aí do governo federal nesse momento. Mas, de qualquer modo, é um prazer estar com vocês nesse bate-papo. Para nós é muito grande. Vou colocar no ar, nós já mostramos aqui um vídeo curtinho do próprio governo sobre a sanção da nova lei da radiodifusão, um vídeo que me impressionou demais. Se o Lula fosse meu cliente, eu jamais deixaria o presidente Lula num vídeo desse. Vocês não estão vendo lá. Um dos sujeitos, gente, Juscelino aparecendo como herói no vídeo, sentado numa cadeira, ele parece ter 2 metros de altura e o Lula 1,50 m, tudo errado nesse vídeo. Vamos ver. O presidente Lula, onde ele está sancionando o projeto de lei de autoria do deputado Marcos Pereira, relator, nosso hoje ministro, à época deputado Silvio Costa Filho, um projeto importante para todo o setor da radiodifusão no nosso país, com apoio da ABERT, com apoio da Abratel, de todos os radiodifusores, que vai ampliar para que as pessoas jurídicas de qualquer natureza possam ter, antes eram 5 permissões ou concessões, agora vai ampliar para até 20 permissões e concessões, e também altera o decreto do Código Brasileiro de Televisão, permitindo que as pessoas jurídicas unipessoal, ou seja, o CNPJ de um indivíduo, possam ser radiodifusores. Uma importante alteração para o setor da radiodifusão, presidente. Qual é o benefício que isso vai trazer para o setor? Isso vai ajudar a ampliar a radiodifusão como um todo. Então, nós estamos aí atuando muito forte, já ampliamos bastante a radiodifusão como um todo, desde a comunitária, comercial, durante o ano de 2023. Então, um projeto que é esperado pelo setor hoje, que o senhor está sancionando, e foi aprovado por unanimidade do Congresso Nacional. Muito bem. Muito bem. Ana, fala para nós, explica para nós essa cena aí. Bom, primeiro, acho que a cena deixa bastante evidente que Lula está mal assessorado, né? Porque ele fazer uma pergunta
né, para o ministro Juscelino, o que isso traz de benefício para a sociedade brasileira. No momento em que ele está assinando a sanção da lei, demonstra aí que ele minimamente não estava sabendo exatamente o que ele estava assinando, e isso é muito ruim, muito, né, muito complicado se a gente pensar que essa lei, né, essa nova lei, baseada aí no PL 7, tem uma página, uma lei super simples, altera praticamente 3 artigos, 3 pontos do decreto de 236 de 67, mas causa um estrago enorme. Uma lei super pequena, super simples, mas que causa um estrago enorme porque ela facilita, aumenta, amplia de forma bastante considerável, né, aquilo que a gente chama de concentração da propriedade de mídia no Brasil. Né? Então, posso explicar um pouco melhor quais são os 3 pontos, né, que ela altera. O primeiro deles é que o decreto de 236 de 67, ele impõe limite ao número de outorgas de concessões que uma empresa ou grupo político pode ter. Esse limite era 10 concessões, sendo 5 delas em VHF. Hoje, praticamente todos os canais são em VHF, então ele está passando de 5, né, para 20 concessões, né, ou aumentando o limite de 10 para 20, está dobrando o limite de concessões de canais de televisão, ou seja, de áudio e vídeo, né. E o segundo ponto é que ele também está alterando o limite de concessões para estações de rádio de difusão sonora, que são as rádios. Então, o decreto 236, ele trazia uma série de limitações de canais de rádio que poderia chegar até 20. Mas, quando você fala de de frequência modulada, FM na rádio, eram apenas 6, né, a quantidade de outorgas, né, possíveis. Hoje, esse número, então, vai sair de 6 para 20, então vai mais do que triplicar o número de concessões de rádio, né, nos locais, nas cidades dos municípios. Então, esses 2 pontos são os 2 pontos mais, digamos, relevantes aí da nova lei, né, da 14.812, e ela, obviamente, por isso que por esse detalhe que eu estou contando, ela aumenta, né, de forma bastante dramática a possibilidade aí das grandes redes de comunicação e das redes locais de comunicação terem concessões. Então, aumenta isso, a concentração midiática nas mãos de poucas pessoas e poucos grupos econômicos. Para vocês terem uma ideia, hoje, a Globo, a Rede Globo de televisão, ela tem 5 concessões, né, de caráter nacional. É Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Recife e Minas Gerais, Belo Horizonte. Com essa lei, ela vai poder ampliar esses 5 até 20, né? Então, aquele processo de filiação ou de afiliação em rede, que a gente está acostumado a ver no Brasil e que também é péssimo para a liberdade de expressão e para a democracia, porque ela cria um sistema de vassalagem, né, entre a cabeça de rede, que são essas operadoras nacionais, e as afiliadas regionais. Então, o sistema já era muito ruim, agora ele vai se tornar pior, porque ao invés de eu criar relação de rede com as transmissoras, com as afiliadas, eu vou poder ter concessões em 20 capitais. Então, a Globo, que tem 5, agora ela vai poder ter 20, né? Pensando aí que nós temos um país... Abaixo os intermediários, família Marinho mandando de vez na comunicação do Brasil, sem intermediários. Sem intermediários. Agora, a possibilidade é essa, e isso se estende para os Abravanel, para o Saad, enfim, para o Edir Macedo, né, para todos os outros que estão aí disputando a hegemonia, né, dos conglomerados de mídia brasileira. Pensar em rádio, por exemplo, se você pensa que localmente um grupo econômico só poderia ter 5, né, em FM, que é a frequência, 5 não, 6 em FM, que é a frequência modulada, e agora vão poder ter 20, é um nível de controle da opinião pública local sem precedentes, né, porque você vai poder ter 20 canais, né, 20 frequências de FM de rádio
locais, né? Então, isso realmente é bastante prejudicial aí para a nossa democracia e para a nossa luta, né? Que, como você falou, Mauro, é histórica, né? Desde a Constituição, né? A gente tem tentado aí ampliar, né, o direito à comunicação no Brasil, garantindo, né, democratização dos meios de comunicação, ampliação da diversidade e da pluralidade da mídia, né, propondo formas, métodos de regulação que sejam democráticos. Então, você citou aí o governo da Dilma. Em 2014, nós que somos do Movimento pela Democratização, tínhamos, né, essa agenda com bastante força no Brasil, quando a gente conseguiu produzir um projeto de lei de iniciativa popular para a regulação dos meios de comunicação, que trazia ali aspectos tanto da regulação econômica, quanto da possibilidade de controle e acompanhamento da programação, e também trazia elementos de financiamento da mídia pública. E a gente conseguiu, né, naquele momento, inclusive, pautar a Dilma, né? A gente falava, regula a Dilma, a ponto da ex-presidenta ir para o debate no segundo turno, na Band, e falar que iria fazer regulação econômica dos meios de comunicação no Brasil. O que, para a gente, foi um apontamento, um direcionamento excelente naquele momento. Só que, infelizmente, né, a própria mídia, como vocês sabem, ela se utilizou dessa defesa da regulação econômica feita pela ex-presidenta Dilma para massacrar a candidata, né, e nos fazer aí quase perder as eleições naquele momento para o então candidato do PSDB, que era o Aécio Neves. Então, é muito desleal a luta, né, porque, para vocês terem uma ideia, semana passada eu fiquei assistindo, né, os jornais da TV Globo e eu não vi em nenhum momento a pauta sobre este assunto, né? Uma pauta que os beneficia, todo mundo sabe que a ABERT, que é a Associação Brasileira, né, de Rádios e TVs, ela fez lobby, né, defendeu amplamente a aprovação desse projeto, mas eles não tocaram no assunto. Então, isso é muito interessante, né, porque a gente fica rifado, né? Todo mundo fala de regulação econômica de vários setores da economia, do petróleo, do gás, da energia elétrica, enfim, das rodovias, né, que são também concedidas. A gente fala de regulação econômica de tudo, mas a gente não fala de regulação quando regulação de mídia no Brasil, porque os próprios conglomerados impedem que esse assunto venha à tona, né? Isso mesmo. Agora, Ana, queria que você trouxesse para a gente qual que era o cenário dessas rádios, principalmente comunitárias, né, fazendo esse recorte para as rádios que não são comerciais, em 2023, 2022, porque o Juscelino Filho, ele diz que em 2023 houve, né, várias medidas de fortalecimento dessas rádios, tanto comunitárias quanto comerciais. E eu trouxe aqui, né, quando a gente deu essa notícia, que eu tenho experiência tanto na Rádio Heliópolis, que é uma, né, a maior favela aqui de São Paulo, Heliópolis, tem uma rádio lá que começou na década de 90, ainda com a cornetinha nos postes de energia elétrica, né, dando as notícias para aquela população, e também uma outra rádio no Capão Redondo. E a nossa realidade ali, né, dos trabalhadores, era muito complicada. A gente fazia por amor, porque não tinha remuneração, às vezes a gente não tinha nem café para servir para o entrevistado, para o convidado que ia ali no programa. Então, qual que era a realidade que vocês avaliaram aí institucionalmente dessas rádios comunitárias ao longo de 2020? Então, olha, a questão das rádios comunitárias, ela continua sendo bastante relevante e complexa, porque, né, a gente tem uma série de rádios que ainda que funcionam, né, sem ter ainda a autorização prevista, né, e a gente tem um problema hoje que é de financiamento das rádios comunitárias, porque lá nos anos 90, quando foi criada, né, quando foi estabelecida a legislação que criou as rádios, ela proibiu, né, que as rádios fizessem o uso desse recurso da propaganda, né, que aferissem lucro ou fossem sustentáveis a partir da venda dos espaços. Só que isso hoje, de um modo geral, né, acaba sendo cerceador às rádios comunitárias que realmente são comunitárias.
Porque as rádios comunitárias que hoje estão a serviço, principalmente de alguns grupos religiosos e grupos políticos, elas fazem acordos, né, de bastidores para garantir o seu sustento. Então, o que o Juscelino fez, ele ampliou a possibilidade de outorgas para rádios comunitárias, o que é positivo, né, no sentido em que mais rádios comunitárias vão existir no Brasil, mas não está fazendo nenhum debate público, nenhum debate com participação social sobre como essas rádios comunitárias vão sobreviver nos próximos períodos. Então, a crítica que o movimento faz, né, desta tomada de decisão ao longo de 2023 é que esse aumento da possibilidade de outorgas tem destino certo. O destino certo é o favorecimento desses grupos políticos e religiosos que tomam de assalto as rádios comunitárias e fazem delas um instrumento, né, de enriquecimento, não dá para negar, e também de construção de hegemonia política local. Então, essa é a crítica. A gente precisa ampliar, mas a gente precisa também discutir como essas rádios podem ter seu sustento, sua sustentabilidade, e controle e participação social, né, para que elas possam, de fato, serem um elo dentro da comunicação, que a gente chama de comunicação pública, ou de interesse público, de caráter público, porque tem participação social. Eu fiquei muito impactado com esse vídeo, sabe, Ana? Até a partir dele também pensei em te chamar. Esse vídeo é muito impactante, porque está lá o Juscelino Filho. Gente, o Juscelino Filho, pela terceira vez, pelo amor de Deus, né? A gente sabe o que significou a nomeação dele como ministro das Comunicações, a gente sabe quem ele é. Ele está lá, eu falei já, olha isso, como é que a assessoria do Lula deixa este Juscelino Filho aparecer ao lado do presidente? Ele parece ter 2 metros e o Lula parece ter 1,50 m. Como é que deixa? Tá vendo? Tá tudo errado. Né, Mauro? Ele mente e ele tudo mente. Errado. E aí ele começa, é o que você falou, ele começa a mentir desbragadamente na cara do presidente Lula que na campanha tinha prometido democratização dos meios de comunicação, ele vende como democracia, ele usa a palavra vai ampliar. Sabe o que vai ampliar? Vai ampliar de 5 para 20. Vai ampliar a concentração. E ele começa a falar na cara do presidente, que é claro que o Lula sabe disso, né? Que vai ampliar nada, vai aumentar a concentração. Ele faz menção esse é um movimento, o movimento da democratização. A gente falou aqui são mais de 300 entidades que compõem o FNDC. Sabe quais entidades que ele menciona lá, como dando um exemplo da participação da sociedade na elaboração do projeto? A ABERT, que é a Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e TV, e a Abratel, que é a Associação Brasileira de Rádio e TV. As duas entidades patronais da área de rádio e TV. Ele vende ali nesse vídeo mentiroso, como vantagem, o fato de agora você vai poder ter um CNPJ único, ou seja, você vai poder ter uma pessoa, uma rádio. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer, um pastor, uma rádio. Você está entregando a possibilidade de uma pessoa sozinha ser dona de rádio, que é para entregar para... Olha, Ana, vou te falar, eu já vi coisas chocantes, mas esse vídeo realmente... Você traz um elemento que eu, na minha primeira fala, acabei não explorando, né? Eu falei das 2 mudanças, que é a ampliação dos canais de TV, né, de 5 VHF, agora vão poder ser 20, e os canais de FM na rádio, de 6, que eram previstas no código, no decreto de 236 de 67, agora vão poder ser 20. Mais um terceiro ponto, né, que você traz agora, que é justamente isso, se inclui, então, no decreto, a possibilidade das organizações, das empresas, serem de uma única pessoa, né, unipessoal, né, o que é bastante curioso, né, para se dizer o mínimo, mas você já explicou aí qual que é, né, o efetivo interesse por trás dessa proposta, né, você criar uma possibilidade de indivíduos, né, pastores, como você bem disse, mas também, né, outras figuras, lideranças aí,
locais e regionais terem seus próprios canais. Então, ao invés de serem propriedades, né, consórcios, né, que vão administrar aquilo, você vai ter como se fosse uma rede de influenciadores utilizando o que é o espaço público de rádio e televisão, porque a gente não pode esquecer disso, isso tudo é nosso, dos brasileiros, é um espaço público, as ondas que transmitem isso, elas são públicas, elas pertencem à União, e elas são concedidas, né, para esses empresários, para esses proprietários, para um usufruto por determinado tempo, 15 anos para televisão, 10 anos para rádio. Então, a gente está dando isso agora para a construção de influenciadores, né, porque é isso que vai acontecer, você vai ter agora cada indivíduo com sua rádio ou com sua TV, significa que a gente vai ter uma rede de influenciadores, só que utilizando plataformas públicas, né, e não privadas, como é no caso da plataformização que a gente vê hoje nas redes sociais, no ambiente da internet. Então, é curioso, mas a gente já desvendou aí quais são os motivos, né, quais são os interesses por trás da inclusão aí de empresas unipessoais, né, serem concessionárias, né, de estações de rádio e televisão. Dramático. Rebeca, vamos encerrar, né? Acho que foi muito forte, foi bem contundente, até já pedi já um recorte para hoje mesmo, dessa nossa conversa, Ana, enquanto você estava falando, muito, muito impactante mesmo. Esta ideia, a Regiane está dizendo, faz um corte desse tema. Já pedi, Regiane, acabei de pedir para hoje, né, imaginar que a família Marinho, que pela legislação anterior, de 67, era velha, a gente queria que renovasse, que atualizasse, que mudasse, mas não para piorar, né? A família Marinho, que tinha 5 emissoras, vai ter 20 agora. Vai poder comprar na Bacia das Almas dessas afiliadas todas, fazendo o tipo de pressão que a gente sabe que a família Marinho faz, vai poder recomprar vai poder comprar as afiliadas todas, praticamente em todo o país. Não vai querer lá em Roraima, não vai querer em Rondônia, não vai querer no Acre, né? Não vai querer nos estados menos populosos, mas onde tem mercado e tem potencial de compra, ela vai pegar para ela mesma. Exato. Mauro, se você me permite, queria falar 2 coisinhas, rapidamente. Por favor. A primeira delas é que esse projeto não foi a votação em plenário, tá? Então, isso que o Juscelino Filho fala, né, que aprovado por unanimidade no Congresso, é uma mentira, porque não chegou aí para plenário. Ele foi um projeto de lei que passou apenas pelas comissões. E aí eu queria chamar a atenção, né, da importância que é nós termos deputados federais e senadores alinhados à pauta da democratização da comunicação, alinhados à pauta do direito à comunicação, nesses espaços das comissões de comunicação na Câmara e Comissão de Comunicação e Direitos Digitais no Senado. Porque o projeto passou por lá e foi aprovado, né? Então, o mínimo que a gente esperava também dos nossos parlamentares que estão nessas comissões é que fizessem uma gritaria a esse respeito, que o projeto estivesse lá em tramitação. E não fizeram, né? Então, muita gente, é claro que nós acompanhamos um pouco mais de perto, mas a maioria dos movimentos está sabendo do PL a partir de dezembro, quando ele foi, de fato, aprovado no Senado e levado à sanção para a presidência. Então, bem diferente do que a esquerda fez na CPI do MST, por exemplo, né? Exatamente, queria chamar a atenção sobre isso, né? Então, nos implicarmos aí nesse debate, porque tem parlamentar de esquerda nessas comissões e não fizeram o seu dever de casa de levantar a bandeira vermelha, né? Para dizer que algo estava acontecendo. E o segundo elemento é que o Conselho de Participação Social, né, no qual muitas entidades têm cadeira, têm assento, fez uma recomendação ao presidente Lula em dezembro do ano passado, acho que em 18 de dezembro, para que ele vetasse esse PL. Então, embora, né, naquele vídeo horroroso, né, que você bem mencionou aí, divulgado, como propaganda do Juscelino, o Lula apareça ali refém um pouco, né, do debate, pelo menos aparentemente não sabendo do que se trata, teve um documento, uma recomendação da sociedade civil organizada no Conselho de Participação para que ele vetasse, explicando os motivos.
Então, não sei se esse documento chegou às mãos do Lula, e queria deixar isso aqui, né, porque se não chegou, também temos um problema aí, porque, afinal de contas, cria-se um conselho de participação social, e a participação social não é efetivamente garantida, né, porque o documento talvez nem tenha chegado às mãos do presidente. Isso aí. Obrigado, Ana. Muito forte, né, Rebeca? Muito forte, muito boa a participação. A Romélia está aqui parabenizando o debate, tema fundamental para a democratização da comunicação, e vamos para cima. Se a gente não reage, eles seguem passando o trator. Então, muito obrigada, viu, Ana, pela sua vinda aqui com a gente. Eu que agradeço, nós do Intervozes e do FNDC estamos sempre à disposição aí para fazer esse debate, né, e construir aí elementos, né, para a gente realmente mudar a comunicação no Brasil, garantir participação social e consolidar a nossa democracia, né, porque a gente já viu, né, e é extremamente entristecedor, né, que o governo federal, que também já viu como é o poder dos meios de comunicação não regulados no Brasil, o estrago que eles podem fazer, e mesmo assim, né, não tem colocado este tema como prioridade nessa agenda aí desses 4 anos de governo. Então, vamos pra gente voltar a conversar, Ana. Muito obrigado, viu? Foi muito potente mesmo a sua presença aqui. Bem legal.